Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Damaris e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito legal que eu tava assim querendo muito compartilhar com vocês sobre como que eu descobri minha gravidez e como que foi passar pelo primeiro trimestre. Quem já é mãe sabe que o primeiro trimestre é a coisa mais complicada que se tem. O primeiro e o último. E eu vou contar pra vocês como é que foi a passagem desse primeiro trimestre pro segundo, tá? E também vou compartilhar com vocês as diferenças da gravidez da minha primeira filha pra essa gestação. Eu espero muito que vocês gostem, tá, pessoal? Deixa aquele like pra me ajudar, compartilha. Se inscreve aqui no canal, por favor. Me acompanha nas minhas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Mandem mensagem, perguntas. Porque eu sei que esse momento da gravidez é um momento que deixa muitas pessoas confusas, com dúvidas. Isso é normal. Mas quem já passou por uma gravidez sabe mais ou menos como é. Não que a gente é expert no assunto e não tem dúvidas nenhuma. A gente tem, mas fica mais fácil. Então eu vim compartilhar com vocês cada um desses momentos, tá? E vamos embora pro vídeo! Então, pessoal, primeiramente, eu estou grávida de 5 meses. Ó, aqui dentro da minha barriga está se formando um lindo pãozinho chamado Rael. Sim, ele é um menino. Eu descobri que eu teria um menino, eu recém estava com 13 para 14 semanas. Foi assim, algo muito rápido. Foi na minha terceira ecografia que eu fiz com a minha filha. Foi muito engraçado, sabe? Porque eu não imaginava ter outro filho. Não me imaginava sendo mãe de 2 crianças. Realmente eu não imaginava, não esperava. Eu tomava injeção trimestral, a Medrox. Não sei se pode falar aqui, mas agora eu já falei. Quem é uma pessoa como eu, assim, que vive do SUS, porque eu vivo do SUS. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho plano de saúde por causa do meu trabalho, né? Só que, no caso, eu não uso meu plano de saúde porque tem período de carência. Então, eu uso ele só pra fazer exames e algumas outras coisas. Pra ganhar o meu filho, eu vou ganhar pelo SUS, tá? Pelo mesmo hospital que eu ganhei minha filha, o Clínicas. Tá sendo algo muito incrível. Tá sendo 2 experiências totalmente diferentes de quando eu tive a minha filha, de agora que eu tô tendo ele. Por quê? Porque quando eu tive a minha filha, foi algo bem diferente, assim, sabe? Quem já passou pela experiência de ter o primeiro filho, é tudo muito lindo, tudo muito mágico. Mas pra mim não foi assim. Pra mim foi muito doloroso, assim, a gestação dela. Não pela gravidez, mas pela situação que no momento eu vivia. Então, foi algo assim que eu queria que tivesse sido melhor quando eu tive ela. Resumindo um pouco da história, eu vivia na casa da minha sogra com o meu marido. A gente não tinha nossa casa que a gente tem hoje. Na época, eu tinha saído do meu trabalho porque eu achava que eu tava doente e ele perdeu o emprego dele. E só trabalhava a mãe dele daí aconteceu que a mãe dele perdeu o emprego também. Aí ficou, tipo, todo mundo desempregado e morava na casa eu, ele, a mãe dele, o padrasto, o irmão e a irmã. E aí pensa, na gravidez dela, eu chorava muito, dizia pra Deus como é que eu ia ter a capacidade de criar uma criança sem ter dinheiro, sem ter recurso pra criar. Quem me conhece, sabe quando eu fiquei grávida da minha filha, sabe todos esses pequenos problemas que eu passei. Então eu tinha colocado no meu coração que eu nunca mais queria ter outro filho. Porque eu não gosto de criança, não, mas porque ficava me remetendo a essas coisas. Quando eu descobri que eu tava grávida do meu filho agora, o Rael, eu vivo uma situação totalmente diferente, tá? Pra vocês terem uma noção. Hoje em dia eu sou uma pessoa formada. Eu sou professora, graças a Deus, trabalho em Guaíba, moro em Porto Alegre. Realmente é um caminho muito longe, mas eu sou muito feliz. Porque foi algo que eu escolhi, eu consegui me formar. Eu tive minha formatura, agora eu vou ter formatura da minha faculdade, sabe? Então, é totalmente diferente. Mas eu não me imaginava ainda tendo outra criança, outro filho. Porque eu tinha medo de que acontecesse tudo de novo, sabe? Normalmente, quando a gente tem uma experiência ruim na vida, a gente tem medo que ela se repita. E esse era o medo que eu tinha.
Assim, quando eu tava grávida da minha filha, eu tinha medo que várias coisas acontecessem. Graças a Deus, nada do que eu imaginava na minha cabeça aconteceu, sabe? Quando eu tava grávida dela. Mas é muito ruim. Só quem é mãe sabe. Você tá grávida e ouvir os apontamentos. Tu não ouvir ninguém dizer assim, ó, vai dar tudo certo. Deus é contigo. Fica tranquila, não. As pessoas, infelizmente, elas são cruéis e elas apontam o dedo. E a única coisa, quando eu tava grávida dela, que eu escutava era: tem que dar essa criança pra alguém. Como é que tu vai criar? Vocês não têm nada, vocês não têm uma casa, vocês vão passar fome. E tudo isso eu falava pra Deus: Senhor, eu peço pro Senhor que se o Senhor me deu essa criança, que o Senhor me ajude para que eu tenha condições de ser o meu melhor para ela. Eu não me importo comigo, mas eu quero ser o meu melhor a ela. E Deus fez assim. E eu sou muito grata a Deus. Então, quando eu tive ela, eu jamais imaginei ter outros filhos. Eu sentia isso como um bloqueio na minha vida. Não pelo parto. O parto da minha filha, assim, foi maravilhoso. Não pela amamentação, não por nada, mas pelo medo. E como Deus é incrível, eu fico pensando, porque quando ela nasceu, tudo que Deus me disse que Ele ia fazer na minha vida, realmente Ele fez. Ele transformou. Aquele momento de vale e sepultura, Ele transformou tudo em bênção. Nunca mais faltou nada para minha filha. Milagrosamente, para mim milagrosamente, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho para comer, vamos colocar assim, tá? Toda pessoa que trabalha sabe que é verdade. A gente trabalha para comer, trabalha para sobreviver, a gente não trabalha para ficar rico, até porque não tem como com o salário que a gente ganha. E milagrosamente Deus me deu uma casa. Ele me deu, eu posso falar que Ele me deu, porque o valor que eu paguei na minha casa foi, assim, algo absurdo, sabe? De tão barato. É algo que foi inacreditável, sabe? Coisa que as pessoas diziam que eu nunca teria. E aí Deus me deu tudo que eu tenho. E hoje em dia eu vivo uma totalmente diferente do que eu vivia no passado. Mas eu só resumi tudo isso para vocês entenderem como que foi que eu descobri a gravidez do meu filho. Tomava Medrox de 3 meses. Eu parei de tomar ela porque eu tive, durante 5 anos que eu tomei a Medrox, eu tive 2 abortos espontâneos. Eu tive que fazer raspagem, quase morri, sensação horrorosa. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo passar por isso, sabe? Porque é horrível demais. E o segundo, eles me fizeram esperar em casa, foi horrível. Mas eu continuei tomando até que eu passei pela médica, o posto de saúde trocou assim de agente, trocou de médica, de enfermeira. E aí eu fui pra fazer uns exames porque eu tava me sentindo meio ruim. Também deu uma ferida dentro do meu útero, graças ao segundo aborto que eu tive que fazer raspagem. E aí eu tinha que ir no posto sempre colocar pomada dentro pra curar. E tinha que, de 6 em 6 meses, fazer o Papa Nicolau pra ver como é que tava aquela tal daquela ferida, beleza? O que aconteceu? Trocou o pessoal do posto de onde eu moro. A mulher chamou minha atenção e perguntou se eu amamentava ainda. Minha filha já tem 6 anos. No caso, na época, ela tava com 5 para 6 já, tá? Ela fez 6 em março. E aí a mulher perguntou se eu amamentava ainda. Eu disse que não. E ela me falou: não, a Medrox é pra quem amamenta. Se tu não amamenta, é porque tu ainda toma. Daí eu fiquei meio assim, porque vocês do posto aqui, o outro pessoal me recomendou tomar. Disse que era seguro para proteção de gestação. Daí ela me explicou que podia dar trombose, dar não sei o que. E era pra me suspender o uso. Pra mim usar outro método contraceptivo. Daí aqui, graças a Deus, onde eu moro, em Porto Alegre, a gente tem acessibilidade pra colocar qualquer coisa que tu precise, tá? Por exemplo, claro, é um pouco demorado, tem que passar pelo médico, pro outro, mas tu consegue. Eu decidi colocar o DIU. Daí eu falei pra ela que eu queria colocar o DIU. Daí ela falou: então tu vai parar de tomar Medrox e vai colocar o DIU. Daí eu já tinha tomado a Medrox naquele mês,
Daí eu não ia tomar mais. Daí passou, né, tal, os 3 primeiros meses. Era pra me tomar de novo, eu não tomei. Isso foi em que? O ano passado, em outubro. Setembro, outubro, se eu não me engano. Foi setembro que deu o vencimento ali e eu não tomei. Daí passou mais 3 meses, tá? Dezembro a gente foi pra praia, tudo beleza, tranquilo. Voltamos. E aí eu tinha que consultar no posto pra mim botar o DIU. Eu tava com o encaminhamento tudo bonitinho pra me botar o DIU. Beleza? Daí, pra te colocar o DIU, tu tem que fazer um exame de sangue pelo posto de saúde, eles fazem o Papa Nicolau também. E elas fazem uns exames de sangue pra ver como é que tu tá, pra te poder colocar o DIU. Aí tu bota o DIU e depois o médico, depois de eu acho que uns 15 dias, ele faz uma ecografia pra ver se ele tá no lugar, tá? É isso. Eu, antes de colocar o DIU, fui lá bem faceira no posto pra pegar o encaminhamento, pra passar pela médica, pegar o encaminhamento pra me colocar. Tranquilo, beleza? Nesse meio tempo, eu tinha saído da escolinha que eu trabalhava e fui trabalhar lá em Guaíba, onde eu trabalho hoje, pra mim dar aula de verdade. Dar aula de verdade que eu digo, é passar no quadro, fazer planejamento, matéria, fazer prova, aplicar prova, corrigir prova, fazer caderno de chamada, caderno de avaliação, tudo, entendeu? Esse sempre foi meu sonho, eu sempre falava isso. Comecei a trabalhar lá em Guaíba em dezembro. Só que em dezembro a escola fecha, então eu trabalhei um tempo em dezembro, daí fechou a escola, eu fui pra praia, né, voltei em janeiro pra pegar o encaminhamento no posto. Tranquilo, eu ia botar o DIU em fevereiro, tá? Peguei o encaminhamento em janeiro pra botar o DIU em fevereiro, tá? Não sei o que aconteceu em janeiro, que foi quando eu fiquei grávida. Só que eu, na minha cabeça, achei que eu não poderia ficar grávida, porque como eu tomei há muito tempo a injeção, e fazia apenas alguns meses que eu tinha parado de tomar ela, 3 meses, como é que eu ficaria grávida se eu não tinha menstruação, tá? Na minha cabeça eu pensei, beleza, não vou ficar grávida, não tem problema, né? Tirar esses hormônios do meu corpo, tranquilo. Foi horrível tirar os hormônios do corpo, vou falar pra vocês, porque me deu um monte de espinha na cara, eu parecia o Choquito, aquele chocolate cheio de coisinha. O meu cabelo ficou horrível, começou a cair, que nem, sei lá. Eu emagreci. Daí, fora a irritação, a dor de cabeça que me dava do nada, por causa que tava saindo dos hormônios. Então, na minha cabeça, eu pensei, não vou ficar grávida, porque eu tô com muito hormônio e eu preciso tirar esses hormônios do meu corpo. Tranquilo, maravilhoso. Janeiro, eu fiquei grávida, não sei como, gente. De verdade, não sei. Eu estava indo trabalhar em fevereiro, voltou às aulas lá em Guaíba, tá? Voltou dia 15 de fevereiro. De janeiro e fevereiro, tranquilo, não percebi nada. O que aconteceu? Tô dia 15 de fevereiro, eu tava caminhando, porque eu pego, às vezes, o catamarã, às vezes eu pego o ônibus. Agora eu pego mais ônibus do que o catamarã, porque o ônibus é mais barato e a gente é pobre e precisa economizar. Tô eu indo bem faceira, ainda quando eu tava indo de catamarã. E aí tem um shopping perto de onde eu moro, uns 20 minutos. Ele tem uns espelhos. E eu tava passando, eu olhei pro lado assim, e eu vi uma bolinha assim na minha barriga. E eu fiz bem assim, ó. Deus que me perdoe. Nossa, o que é isso na minha barriga? E deu um tapa. Pá! Por quê? Porque a minha barriga era assim, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês olharem. Assim é a minha barriga. E aí tinha uma bolinha bem no meio, que eu achei esquisito. E eu dei um tapa, mas não foi de maldade, não foi... É porque eu pensei, nossa, o que tá acontecendo? Eu tô ficando gorda, tenho que fazer abdominal. A minha cabeça pensou, porque eu fazia academia. E eu dei um pá. Quando eu fiz isso, eu escutei. Tem gente que não vai acreditar, vai dizer, é mentira e tal, nada a ver isso daí. Eu sou cristã, tá? Eu acredito muito em Deus. Até porque as coisas que aconteceram na minha vida e a reviravolta que deu, eu não tenho como dizer que não foi Deus na minha vida. Eu ouvi a voz de Deus sussurrar no meu ouvido bem assim. Entra na farmácia que você está grávida. Eu falei, o quê? No meio da travessia lá nos espelhos, eu olhei, parei. Um monte de gente, eu parei. Que eu tô grávida. Nossa, eu acho que eu tô ficando louca. Tô ouvindo voz na minha cabeça. Que paranoia é essa? Porque eu nunca tive essas coisas de, eu estou grávida, não tô grávida, tô grávida, não tô grávida, sabe? Não.
Então, pra mim, eu tomei um susto. Oi? Como assim eu estou grávida? Não. Quando veio, eu fui pra caminhar, a voz falou de novo, mas a voz falou com firmeza. Entra na farmácia e compra um teste que tu tá grávida. E aí eu parei, gelei, porque um bom filho reconhece a voz do pai. Já começa por aí. E eu vi que aquela voz não era minha. Eu parei, atravessei a rua e fui até dentro do bar e comprei um teste lá na farmácia. Voltei, peguei o catamarã, fui trabalhar tranquilamente. Trabalhei até às 5 da tarde, atravessei de volta, peguei meu ônibus pra vir pra casa, porque na época eu tava em uma escola só, tá? Quando eu deveria ter gravado, vocês não iam acreditar. Eu cheguei em casa e daí, né, meu marido foi pra escola e eu comecei a conversar com a minha filha. E ela, porque não sei o que, Eu falei, Raquel, me vê no banheiro que eu tenho que fazer xixi dela. Ela falou, eu vou junto. E eu falei, tá. E me veio na cabeça, faz o teste agora. Daí eu pensei, não, se eu fizer o teste agora vai dar negativo, porque eu não tô grávida. Só que daí eu veio de novo, vai e faz o teste. Daí eu peguei o teste, fui no banheiro, ela me acompanhou até o banheiro, minha filha. E conversando. Daí eu fiz xixi no potinho, larguei e botei o palito dentro e continuei fazendo xixi. E ela, mãe, porque não sei o que, porque hoje, porque na escola, quando vê, ela olhou assim pro lado, olhou pra mim e disse, mãe, tem 2 pauzinhos no teu pauzinho. E eu olhei pra ela, falei, o quê? E ela, olha, mãe. E quando eu olhei, tinha 2 pauzinhos, mas não era um pauzinho, assim, uma linha fraca, uma linha fraca. Não, era 2 pauzinhos fortíssimos. Que eu tenho ainda o pauzinho guardado. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem. Essa era a cor do pauzinho, tá? Eu entrei em desespero, porque eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Eu tomei Medrox durante quase 6 anos, porque minha filha ia fazer 6 anos em março, tá? E eu estou grávida. Será que não pode acontecer alguma coisa com essa criança? O que eu vou fazer? Eu comecei a chorar. O que eu fiz na hora pra desabafar? Eu liguei pra minha cunhada, coitada dela. Duda, te amo. Liguei pra ela e falei pra ela, e ela achou que eu tava brincando. E eu, é sério, eu comecei a chorar. E ela, te acalma, vai dar tudo certo e tal. E aí, eu desliguei e eu tava tão apavorada. E pra vocês terem noção como Deus é perfeito, né? Deus usa a boca da criança pra falar com a gente quando a gente precisa, se for necessário. A minha filha parou na minha frente e disse assim, ó, mãe, por que você tá chorando? O filho é uma bênção, não fica assim, vai dar tudo certo. É mais uma alegria, eu queria tanto um irmãozinho. E aí eu parei, daí eu liguei pro pai dela e falei, e ele no meio da aula, ele atendeu assim, chamada de vídeo, Juliano. E ele o quê? E eu disse, eu tô grávida. Na hora eu acho que ele achou que era brincadeira e eu falei, não, eu tô falando sério. E ele, não, e eu, é sério, mas ele foi tão calmo assim, ele, tá grávida, a gente vai criar, o que tem? E eu fiquei assim, porque eu tava apavorada, porque eu recém tinha entrado no emprego novo, eles recém tinham me remanejado pra 2 ou 3 escolas, então na minha cabeça eu fiquei tipo, como é que eu vou chegar e vou contar pra esse povo que eu tô grávida? Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que quando eu cheguei nas escolas, eu esperei mais um tempo, contei. Eles foram tão acolhedores de uma forma assim, ó, que eu não tenho explicação. Não tenho explicação mesmo. Só tenho a agradecer a Deus. E aí, beleza. Daí passou, tal. Aí eu me deitei e fiquei pensando quantos meses eu devo estar. E aí, como eu tinha um encaminhamento pra fazer exame de sangue, pra mim colocar o DIU que eu ia botar em fevereiro, eu fiz o quê? Isso já tinha passado, tá? Tipo, era sexta-feira e eu ia botar o DIU na segunda. Isso já estava em fevereiro, né? Que já tinha voltado às aulas. Eu peguei aquele exame e fui no sábado fazer o exame de sangue no laboratório. Quando eu cheguei no laboratório, eu perguntei pra moça, vai demorar muito pra ficar pronto o resultado? E ela, vai sair o resultado só na segunda. E eu, como assim só na segunda? Eu quero o resultado hoje. E ela, mas é que hoje é sábado e tal, e eu não vou conseguir esperar até segunda-feira. O que eu fiz? Eu fui até uma farmácia, comprei aqueles Clear Blue, aqueles, sabe? Que dá semanas. E fiz. Tá aí a foto pra vocês verem. Deu. Ou seja, já tava com mais ou menos mais de um mês. E eu pensei na minha cabeça. E eu, meu Deus, e agora? Eu tô com um mês de gravidez, daí tá, fiz o exame de sangue,
apareceu lá a quantidade bem alta de beta-HCG. Eu fiquei apavorada, daí eu já marquei na hora pra fazer uma ecografia. Não quis saber de nada, já marquei uma ecografia pra mim ver. Quando eu cheguei lá pra fazer a ecografia, gente, vocês não vão acreditar. Vou botar aqui, ó, a foto pra vocês verem. Não, vou botar um pedaço do vídeo da primeira ecografia, tá? Ai, meu Deus, biquinho. Era isso. Era só um saco gestacional com um pontinho no meio. O médico olhou pra mim e disse assim: moça, como é que tu sabe que tu tá grávida? E aí eu peguei e falei pra ele, porque Deus me falou. Ele me olhou com uma cara assim, tipo, como assim Deus te falou? E eu, sim, Deus me falou que eu estava grávida. E ele me olhou assim com uma cara de tipo, hã? E aí ele olhou pra mim e disse, não cria muita expectativa, tá recém com 3 semanas. Pessoal, pensa na cabeça de vocês, 3 semanas não é um mês ainda. Eles nem consideram uma gestação. E aí ele falou, não cria muita expectativa, porque até as 8 semanas o feto pode não desenvolver e tu vai ficar frustrada. E eu peguei e falei pra ele, moço, quem me contou não me engana não. Se Deus me mostrou que esse bebê tava vindo, é porque essa criança vai vingar. Ele só me olhou assim, gente, sério. E eu faço todos os meses a ecografia com o mesmo médico, tá? Ele ficou impressionado. Daí passou algumas semanas, assim, que ele pediu pra me retornar, né? Quando eu voltei lá, aquele saco gestacional já tava desse tamanho. Ele ficou apavorado, eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Era um ponto. Agora tá desse tamanho, com o coração batendo. Eu fiquei apavorada. E eu fiquei muito feliz. Porque eu pensei que eu nunca mais ia ter filho. Pelo medo que eu tinha, pelo que eu passei na gravidez da minha filha. Que eu passei muita necessidade na gravidez dela, eu passei fome, sabe? Eu passei muita humilhação, muito julgamento. Eu não tinha nada na gravidez da minha filha, sabe? Não tinha nada mesmo. Deus fez um rebuliço assim, daí eu ganhei fralda, lenço, banheira, carrinho, berço, porque eu não tinha na gravidez dela e eu não tinha de onde tirar. Tanto não tinha que eu não me alimentava durante a gestação dela, bem. Às vezes tinha para se alimentar, às vezes não tinha. Então, até hoje eu não sei como é que a minha filha é tão saudável, é uma criança tão maravilhosa, sabe? Tudo é a misericórdia de Deus. E eu morria de vergonha naquela época. Quando eu descobri que eu tava grávida de um filho, eu fiquei com vergonha um momento, porque eu fiquei pensando, as pessoas vão falar, de novo? Só que daí eu parei, pensei, de novo, porque se quem vai sustentar essa criança vai ser eu, assim como eu sustento a minha filha. E Deus, primeiramente Deus, assim como Ele fez com a minha filha, Ele vai fazer com essa criança. Porque se Deus me entregou, é porque Ele vai me dar a capacidade de criar. Então eu não tenho que ligar pro julgamento e pensamento das pessoas. E foi isso que eu fiz. Eu esperei até os 3 meses pra contar que eu estava grávida. E foi quando eu descobri que ele seria um menino. E aí eu já contei, estou grávida e é um menino. Todo mundo ficou assim, como assim? E pra mim foi incrível, sabe? Todos os medos que eu tava no começo da gestação, Deus tirou de mim. Porque teve um dia que eu tava orando, eu falei, ai Deus, de novo grávida, e agora como é que vai ser? Eu tenho que fazer um quarto para meus filhos, eu tenho que terminar de arrumar minha casa, eu tenho que trocar as telhas, como é que eu vou fazer? Sabe o que Deus me disse? Através da boca do pastor Alexandre, bênção de Deus. Ele chegou do nada e falou pra mim, minha filha, se Deus me deu 7 filhos e eu consegui criar todos, tu acha que com os teus 2 Deus não vai te dar capacidade? Eu engoli aquilo no seco e falei, é verdade. Deus, Ele tem a capacidade de fazer muito mais por nós do que a gente não consegue imaginar. Se eu pudesse voltar no tempo, ia falar para aquela Damaris que perdeu a mãe, que não teve pai, fica tranquila que tudo vai dar certo, sabe? Se tivesse naquela Damaris de alguns anos atrás, eu jamais pensaria que eu estaria aqui hoje, que eu teria uma casa, que eu teria meu trabalho, que eu teria me formado. Eu jamais pensaria isso. E que eu teria 2 filhos que eu amo assim de todo o meu coração. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que largar nas mãos de Deus. Porque Ele tem capacidade de fazer 100 vezes mais do que a gente.
Deus, ele é tão maravilhoso, gente. Assim, ó, eu comprei algumas coisas pro meu filho que depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Em outro vídeo, claro. Eu comprei algumas fraldas e tal. Mas Deus foi tão misericordioso e maravilhoso pra mim que eu ganhei um berço novinho, sabe? Novinho. Ganhei um monte de roupa de nenê, mas assim, ó, pensa que eu pude dividir com uma vizinha minha que tá grávida e que ela não tinha condição. Eu pude dividir com o meu tio que vai ser pai, que o nenê dele nasce agora, em junho. Eu pude dividir com várias pessoas que estavam precisando, de tão maravilhoso que Deus foi pra mim. Fiquei com as coisas que eu precisava pro meu filho, porque ele vai nascer no verão, então não tinha necessidade de eu estar com as coisas de inverno, então eu reparti, sabe? Porque eu acho que quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. E assim como Jesus repartiu 2 pães e 3 peixinhos, e aqueles pães e peixes se multiplicaram, na minha vida também vai se multiplicar. Não porque eu mereça, mas pela misericórdia de Deus. Então, tipo, eu fiquei muito feliz porque eu ganhei, sabe, um monte de coisa já pro meu filho. E aí eu decidi fazer um chá rifa, mas um chá rifa diferente, porque como meus alunos, eu me dou muito bem com todos eles queriam participar do meu chá de fralda. Só que eu, sinceramente, eu não sei se eu vou fazer chá de fralda, eu tô pensando ainda. Porque chá de fralda é um gasto e é um dinheiro que eu posso usar pra comprar fralda. Mas os meus alunos, eles são tão maravilhosos, assim, que eles... Ah, prof, porque eu queria participar, queria estar junto e não sei o que. E aí eu fiz um chá rifa, que ele é assim, ó. Vou botar pra vocês aí verem. Esse é o chá rifa. Tem os números, valor de R$4. Então eles compram e me ajudam e eu tô guardando dinheiro para reverter em fralda, tá? Eu já vendi esses números que estão aí. E lá no meus trabalhos, as meninas das 3 escolas, porque agora eu tô em 3 escolas, querem fazer chá de fralda pra mim. Então, tipo, olha como Deus é perfeito, só tenho a agradecer. Então, essa foi a história de como eu descobri a minha gravidez, tá? Pessoal, o vídeo ficou muito longo, tá? Então eu vou dividir ele em 2 partes e eu vou postar a segunda parte no domingo que vem. Agradeço a todos vocês que assistiram, me acompanharam, estiveram até aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Deixa aquele like pra me ajudar, compartilha, deixa um comentário que eu vou estar respondendo. Peço desculpa pelo barulho, porque hoje é final de semana e daí fica uma loucura. Semana que vem eu vou compartilhar com vocês como que foi a experiência do primeiro trimestre. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero deixar um grande beijo para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Um beijão e tchau!